Debates remotos. Bem-vindos ao debate online de hoje, organizado pela STUP e apoiado pelo CNAF. Nós, neste momento, vamos debater a moção. Esta casa implementaria um serviço alternativo de decisão para acesso ao ensino universitário, entrevistas, provas de aptidão, etc., em determinamento dos exames nacionais. O que as pessoas vão estar agora a discursar não representa as ideologias verdadeiras das pessoas, ok? Isto é só, de certa forma, um jogo argumentativo. Pedir, Simão, podes começar o teu caso. Antes de mais, vamos falar um bocadinho naquilo que são os exames nacionais a nível português e o status quo em geral. O que nós temos no ensino secundário é um ensino baseado na acumulação e despejo de conhecimento. Vemos muitas vezes que um estudante do secundário está habituado a estudar carradas e carradas de matéria que nunca me voltará a usar na universidade, apenas para passar a um conjunto específico de exames que por vezes nem sequer tem nada a ver com o seu curso. Esta casa implementaria um sistema alternativo de decisão para o acesso ao ensino universitário em detrimento destes exames nacionais. Qual é o nosso modelo? Nós teríamos uma entrevista, mas para além desta entrevista, teríamos uma redação específica ao próprio curso em si e a ponderação da média dos estudantes e das outras atividades extracurriculares para além da escola que eles possam ter feito. Esta redação específica ao curso seria uma coisa que poderia garantir o acesso a múltiplas universidades, porque eram cartas escritas para áreas específicas de vários cursos diferentes, que os estudantes submeteriam junto das suas escolas e essas escolas depois teriam o encargo de enviar para as universidades. Para além disso, para garantir que estas entrevistas conseguem ter em conta as dificuldades de mobilidade dos estudantes, poderemos disponibilizar entrevistas online. Porquê é que isto é melhor do que o status quo em si? Bom, em primeiro lugar, é preciso ter em conta aquilo que é a quantidade gigantesca de matéria que os estudantes estudam e a quantidade dessa matéria que é específica ao próprio curso a que eles estão a aplicar. Quando o que vemos é, muitas vezes, ao longo do seu ensino secundário, o estudante acaba por decidir até ou mudar de área, e pode continuar e mudar de área tipo de conhecimento científico, por exemplo, está em ciências e vai estudar para o curso de humanidades, como aconteceu comigo, ou até mesmo estudar numa coisa minimamente tangencial e apenas um dos seus exames é que se aplica. Retirando a necessidade dos exames, tiramos esta ansiedade que o estudante experiencia ao longo do ano, especialmente durante os exames, garantimos um mais fácil, um mais justo acesso do estudante, porque nem todos os estudantes têm as mesmas condições socioeconómicas e as mesmas condições para conseguirem estudar tão bem esta quantidade gigantesca de matéria. Para além de estarmos a dar não é bem um facilitismo em si, estamos a garantir que aquilo que o estudante estuda é específico àquilo que ele querá estudar. Parece-me que o teu problema não é com os exames itself, mas que exames são pedidos para aceder a certos cursos. O meu problema é obrigar os estudantes a fazerem um conjunto gigantesco de exames, quando apenas um exame em si poderia ser usado para garantir o acesso a um curso. O meu problema é forçar um estudante a estudar todo um conjunto de generalidades que não lhe serão úteis no futuro e criar tema de stress e ansiedade e pressão sobre este estudante, quando ele poderia muito mais facilmente fazer uma redação específica ao seu curso em casa, que estaria muito mais orientada aqui à zona que ele quer estudar e que, além disso, retiraria toda esta questão do stress e, em vez de avaliar como é que um estudante funciona sob pressão após anos de acumulação e despejo de matéria, avaliaria o seu conhecimento específico àquilo a que ele quer estudar. E é isto que nós devemos, promover. Para além disso, as próprias entrevistas em si poderão garantir que o estudante de alguma forma não esteve a copiar ou pedir a outra pessoa que usou a redação por si. Poderão enaltecer outros pontos que o próprio ensino secundário não está habituado a valorizar. Exemplos disso, também usamos aquilo que é as atividades extracurriculares ou o suposto extracurrículo do estudante. Um estudante que, por exemplo, possa ter feito voluntariado ou possa ter trabalhado em outros sítios, etc. E estamos a priorizar esse tipo de coisas. Quando na entrevista priorizamos uma pessoa que seja capaz de sair-se bem em relações interpessoais, etc., nós estamos também a promover essa necessidade que existe para além do estudo em si, essa capacidade extracurricular
que muitas áreas, por vezes, têm necessidade de soft skills e não existem e não são promovidas no nosso ensino. Muito obrigado, Simão, pelo teu discurso. Chamo agora o líder da oposição para iniciar o seu discurso. Ok, muito bem. Boa tarde a todos. Gostava em primeiro lugar de explicar qual seria o meu ponto de clarificação que estava a perguntar agora ao Simão, mas se calhar um bocado fora de tempo. O ponto era sobre qual seria a ponderação sobre a redação, a entrevista, a média, as atividades extracurriculares. O que me deixa uma grande questão, porque isto já ia levar um dos meus argumentos de qualquer forma, que é, existe uma grande subjetividade ao implementar modelos alternativos, nomeadamente o modelo que ele propõe, que é, os exames nacionais existem para assegurar que, ok, há escolas públicas e privadas, ok, há professores diferentes, há professores mais simpáticos, há professores que descascam um bocado nos alunos. Portanto, existe uma grande subjetividade em todas as escalas e em todas as situações. Portanto, os exames nacionais são um fator normativo, são uma coisa que normaliza as notas das pessoas, porque embora eu possa ter as notas, dependendo do meu professor, um bocado abaixo, um bocado acima, o exame nacional vai-me puxar para o meu verdadeiro valor, ou pelo menos para um valor mais perto daquilo que é esperado a nível nacional para todas as pessoas. Porquê? Porque o ensino é público e obrigatório. E isso leva a que exista uma obrigação de ser justo, e ser justo é uma questão de ser igual. Ou seja, ser igual para as pessoas, porque eu não posso estar a fazer testes com uma dificuldade equivalente, a tipo 4 pontos de dificuldade, e outra pessoa faz um teste com 2 pontos de dificuldade, e depois ambos competimos à mesma universidade. E, portanto, nós achamos que este sistema não funciona, e é por isso que os exames nacionais vêm corrigir esse sistema. Então, no ponto deles, em que existe esta relação, esta entrevista, esta média, estas atividades extracurriculares, e que não nos dizem sequer qual será a ponderação, nós podemos muito bem assumir que a ponderação será deixada livre para as universidades, que seria um dos melhores casos que o governo poderia correr, porque, nesse caso, podem defender a liberdade das instituições de escolher o melhor para si, o melhor para os seus alunos, aquilo que acham melhor. A verdade é que, mesmo nesse melhor caso, isto não nos corre muito bem, porque volta a haver injustiça. E a verdade é que, ok, há universidades privadas, há politécnicos que se calhar até poderiam dar-se ao luxo de ter alguns exames extra, mas nós não queremos abdicar dos exames, nós não podemos abdicar dos exames nacionais, porque os exames nacionais são este fator que normaliza então toda a gente, que coloca toda a gente um bocadinho mais perto do pé de igualdade. A métrica destes debates é quem é que, de cada lado das bancadas, é que conseguimos garantir aos alunos um ensino de melhor qualidade e mais justo. Nós acreditamos que o ensino de melhor qualidade tem que ser obrigatoriamente justo, porque senão estamos a criar disparidades entre vários pontos do país, entre várias universidades do país, e no fundo pessoas que estão habituadas a crescer com injustiça. Nós achamos que a única forma de termos justiça é se houver um sistema de cheques, ou seja, em que mesmo que as minhas notas sejam inflacionadas ou que as minhas notas sejam prejudicadas de forma injusta, possa haver um fator que me volta a repor um bocado da minha natureza, da minha verdade. E, portanto, nós precisamos de ter isto, porque lá está, como o ensino é público, é preciso haver uma accountability perante os contribuintes, perante os pais e perante os alunos, que são todos os cidadãos, e, portanto, no público nós conseguimos ter isto, nos exames nós conseguimos ter isto, e no método deles, qualquer pessoa vê, olha, este gajo por acaso parece um bocado otário na entrevista, se calhar não o vou querer, ou olha, este gajo parece um bocado otário, mas por acaso é filho do meu amigo, vou deixá-lo entrar. E depois não sabemos qual é a ponderação da média e das atividades extracurriculares, não sabemos quais são as atividades extracurriculares mais importantes, portanto, mesmo de universidade para universidade, há muita subjetividade. E nós não percebemos como é que um aluno de Direito de Coimbra pode ser diferente de um aluno de Direito de Porto, sendo que são os dois avaliados pela mesma coisa, ambos vão ter cursos bastante semelhantes e não vão ter um curso sobre voluntariado ou sobre equitação. Se tu achas que estás a retirar a injustiça com os teus exames, explica-me porque é que escolas com piores condições socioeconómicas têm sempre médias muito, mas muito mais abaixo daquilo que é a média nacional. Se estás tanto a retirar essa injustiça, não existe essa influência? Existe certamente uma influência de escolas que têm melhores capacidades de ensino. E nós, obviamente, enquanto um Estado que é democrático, queremos o melhor para todos e queremos ajudar a população a ter, nomeadamente, um elevador social. A verdade, porém, é que nós podemos ter escolas com baixas condições socioeconómicas em zonas mais rurais, por exemplo, ou mais degradadas, e, portanto, nessas zonas, se calhar os professores não são tão bons, se calhar os alunos têm problemas fora da escola que não os deixam estudar tanto. A verdade é que, se eles realmente se esforçarem, se eles realmente adquirirem os conhecimentos, por pior que o professor seja, ele vai poder chegar ao exame e ter uma nota brilhante e subir os valores. E no vosso sistema isso não há. No vosso sistema, por ele ser um pobre, por ele se calhar ser de uma minoria étnica, ele chega à universidade e o pessoal diz, não, obrigado. E, portanto, no nosso sistema,
sistema em que nós conseguimos garantir que temos exames nacionais que são, por um lado, objetivos, ou seja, há menos cunhas, há menos disparidade de zona para zona, de escola para escola, de universidade para universidade, é mais objetivo, e ser objetivo é bom, porque lá está, garante igualdade e justiça a todos. Temos então este fator que é um equalizer, que é necessário e é a única coisa que faz sentido para um sistema público, para um sistema democrático. E, portanto, nós não achamos que seja necessariamente mutuamente exclusivo. O que é que vocês nos trazem? Os alunos, se calhar, devem ser avaliados por outras competências, por exemplo, a sua capacidade perante uma entrevista, as atividades extracurriculares. Ok, as universidades podem ter, então, um maior, um sistema de bolsas, um sistema de vagas extra para acolher alunos que agem, de facto, que são mesmo meritórios e que, se calhar, não atingiram a média por causa do exame. Mas a verdade é que o exame se tem que manter numa categoria muito geral para toda a gente, para que consiga regular as notas, para que consiga proteger as pessoas destas injustiças que podem haver de escola para escola. Portanto, nas universidades privadas, ok, tem uma certa margem de manobra. Nas universidades públicas, são o nosso dever mantê-las justas, são o nosso dever mantê-las iguais. E, portanto, vamos ver então as alternativas. Terão mais custos de logística. Porquê? Porque se vocês tiverem exames para cada universidade, se vocês tiverem entrevistas, tiverem redações, etc., vão ter que haver critérios, porque nós vivemos num país que obriga a que exista uma certa accountability mesmo nos privados. E ainda bem, porque isto é para garantir a justiça. Portanto, vendo que o nosso país está todo orientado para isso, sabemos que se houver um sistema como o vosso, vai ter que haver este sistema de tentar, ao menos, vigiar. Mas a verdade é que isso, primeiro, não vai ser possível porque são demasiados cursos, demasiadas universidades e mesmo os agentes públicos não conseguem vigiar tudo, e isto vai ter enormes custos para tentar vigiar as pessoas, para mandar fazer examinações às provas que as universidades dão. E, portanto, tem também um sistema que é mais subjetivo, que é aberto a cunhas, que é aberto a preferências, que é aberto a racismo, que é aberto a discriminação, e, portanto, nós achamos que o nosso sistema, enquanto temos um fator normalizante, ainda que dando abertura para outras possibilidades, é muito melhor que o vosso. Muito obrigado. Orgulho no Aporto. Muito obrigado, Alex, pelo discurso. Chamo agora, então, a Micarla, o adjunto do Primeiro-Ministro, para falar. Primeiro, a realidade já é de universidades que não têm essa preocupação toda com os estudantes, justamente por haver esse distanciamento. Elas acham que não tem obrigação nenhuma de estudantes, porque elas sequer fazem o vestibular deles e deixam essa característica na mão de um exame nacional, onde muitas vezes é extremamente mal feito, prejudica completamente os estudantes e a universidade só está interessada em preencher vagas. A partir do momento que a gente muda esse status quo, a gente muda a relação entre universidade e aluno, porque a partir desse momento, vestibular são provas que são feitas para entrar na universidade. Porque a partir desse momento, as universidades vão ser obrigadas a ter esse caráter individual com o aluno que não existe hoje em dia. Vocês falam sobre pé de igualdade. Sabe o que não é pé de igualdade? É quando a gente tem um exame nacional onde pessoas de baixa renda ou que não estudaram em boas escolas ou que não têm acesso a cursos vestibulares ou cursos preparatórios para esse exame nacional, elas não conseguirem ter a mesma média de pontos de outras pessoas e terem que ficar trabalhando com base na meritocracia para conseguir colocar na cabeça delas que elas vão passar em uma universidade federal. 56% dos estudantes trocam ou abandonam a universidade todos os anos. É por isso que a gente precisa implementar um sistema pelo qual o Simão ele trouxe aqui, porque é um sistema que vê o aluno através da nota dele, vê o aluno pela iniciativa dele, por quem ele é, não só pela nota dele. Como a gente resolve essa questão da renda com alunos mais pobres? A gente deixa bem claro que essas universidades vão continuar tendo questões de isenção para esses alunos e também a partir do momento em que eu não preciso estudar para 500 matérias, para mim vai ser muito mais fácil conseguir chegar ou no meu professor de classe de português ou de matemática ou em um professor específico que me dê uma aula específica sobre a matéria que eu quero entrar na universidade. Muito obrigado. Gostava de saber, no vosso sistema, como é que os pobres são tratados? Pobres que vivem oprimidos e nunca têm iniciativa, como é que vão ser bons numa entrevista? Pobres, como é que vão, vivem mal em casa, têm problemas com os pais, problemas no bairro. Eu já entendi. E você está trabalhando por parte de uma premissa que uma pessoa pobre não sabe se comunicar ou não sabe agir numa entrevista. Isso é completamente distópico. Uma pessoa ela pode não ter tido o melhor ensino do mundo, saber se comunicar e saber ir muito melhor numa entrevista do que quem teve ensino educacional ao longo da vida. Até porque
porque as pessoas hoje em dia no Enem, elas também já são tratadas com base na sua realidade a partir do momento que essas pessoas entram por cota. Então, não, essas pessoas elas não vão ser destratadas elas não necessariamente vão ser destratadas em entrevistas, porque a entrevista também não vai ser o único partida para aquela pessoa entrar na universidade. Sobre o ponto que o Simão trouxe sobre cargas de matérias adicionais de forma desnecessária, isso principalmente tem atingido a maior parte dos alunos por fazer eles terem problemas emocionais, de ansiedade, de forma completamente desnecessária. E cria também uma métrica de quem é melhor ou pior devido à sua nota. Uma pessoa pode ser extremamente bom aluno, mas se ele tirar 500 ou 600 no Enem, ele vai ser completamente zoado, não vai conseguir entrar numa universidade e as pessoas ao redor sempre vão ver como melhores quem conseguiu tirar a maior nota. E isso não necessariamente diz ou prova que aquela pessoa é um melhor aluno só porque ele tirou uma maior nota num exame que contempla tudo. E é exatamente isso que a gente é contra. Então, a gente consegue, com a nossa proposta, estreitar a relação do aluno com a universidade, porque a universidade agora vai ser obrigada a ter essa relação direta com o aluno. A gente vai conseguir demonstrar para o aluno que ele é mais de uma nota e a gente vai conseguir estimular também a vida acadêmica a partir do ensino fundamental. Por quê? Porque se essa pessoa ela tem o desejo, desde o ensino fundamental, de entrar numa universidade, ela sabe que para ela conseguir ser boa e conseguir entrar nessa universidade, ela vai ter que conseguir ser boa desde o ensino fundamental, se preocupando com projetos extracurriculares, movimentos de debate, entrando em trabalhos voluntários, entrando em outros projetos para além da escola. Muito obrigado, Micarla. Imagino que tenhas terminado o teu discurso. Chamo então agora o adjunto do líder da oposição. Ok, amigos, reparem que nós aqui estamos a falar do ensino universitário público, como meu colega disse, mas eu queria reforçar isso, porque é nesse ensino que essas universidades têm de ter o máximo de accountability para com o Estado, para com nós que somos os contribuintes, e têm de tentar garantir a maior justiça durante o seu acesso. A grande métrica deste debate é em qual dos nossos universos é que existe um acesso mais justo para as pessoas, em que universo é que as pessoas mais preparadas para o ensino superior conseguem entrar. Até o momento que o governo nos apresentou essencialmente foi que tipo, os exames nacionais criam ansiedade. Malta, a ansiedade não é por ser os exames nacionais, não é simplesmente por ser os exames nacionais, mas é porque as pessoas valorizam imenso o ensino universitário e querem muito entrar. Daí elas terem uma ansiedade durante o preparo e durante os exames. Do vosso lado isso não mesmo acontece. Reparem que o que é que vocês têm? Vocês têm entrevistas, vocês têm vocês nos falam aqui sobre entrevista, ponderação da média e outras atividades. Nós estamos a falar de que os alunos estariam extremamente ansiosos durante as entrevistas, os alunos teriam imensas preocupações para tentar pôr as atividades e que atividades é que as universidades mais gostam e tudo mais. Ou seja, vocês não ganham nesse ponto. Vocês também aqui nos dizem que tipo, ok, nós não queremos que as pessoas estejam a estudar generalidades, queremos que elas estudem cenas mais específicas. Malta, tipo, reparem, nós podemos tornar os exames mais específicos. Simão, tu que és DRI, tu nunca devias ter feito o exame de matemática, é possível entrar por línguas. Isso não acontece no nosso universo. Nós podemos dizer, bro, ok, nós queremos exames mais específicos, mas continuamos a querer os exames. E deixa-vos lembrar que tipo, muitos alunos que chegam ao secundário ainda não têm a certeza absoluta sobre o que é que elas querem fazer no universitário. Mas vou reiterar, antes de começar com a minha análise construtiva, eu gostava de reiterar aqui, tem havido um bocadinho uma confusão por parte do governo, porque eles estão a comparar duas situações que não são comparáveis. A maneira como os alunos brasileiros acedem ao ensino universitário, que creio que é através do Enem, que é um exame completamente geral, mesmo que tu sejas, eu quero estudar História, eu tenho que fazer o exame inteiro, e cá em Portugal, tu se fores de línguas não precisas fazer exame de matemática, tu se fores de matemática não necessitas de fazer exame de História, por exemplo. Então, deixa-me dar um bocadinho mais de contexto sobre como é que o nosso sistema atualmente funciona. Tipo, nós somos 11 milhões de habitantes, mais ou menos, temos ensino público, privado, temos professores diferentes e modos de avaliações diferentes. É necessário que nós arranjemos uma maneira de equalizar essa grande oportunidade que é o ensino superior. Aí é que entram os exames. Os exames são extremamente rigorosos, feitos todos ao mesmo tempo e são entregues pelo Ministério da Educação, malta. Tipo, que sistema mais justo,
vocês conseguem do que isso. Tipo, é uma maneira de realmente conseguir equilibrar todo esse desnível que existe entre o ensino português. E eles, de certa maneira, não são perfeitos, nós admitimos isso, mas são muito melhores do que a alternativa que vocês nos dão. O que vocês nos dão é uma alternativa em que, literalmente, cada universidade iria decidir os seus critérios, ia fazer os seus exames, e esta mesma universidade é que escolheria. Número 1, como é que nós garantimos que essas universidades estão a ser o mais imparciais possíveis, essas universidades estão a ser o mais rigorosas possíveis a dar acesso a esses alunos? Nós teríamos que investir, teríamos que pagar muito para inspetores ir nessas universidades, etc. Isso é um gasto que não existe do nosso lado. Por quê? Porque nós temos apenas um sistema e esse sistema é avaliado e entregue da mesma maneira para todos os alunos. Agora eu vou entrar um bocadinho mais nos meus pontos construtivos. Gostava de explicar como é que é o ensino universitário e porque é que os exames, de certa maneira, são adequados, são meio adequado para acesso ao ensino universitário. Malta, não vamos aqui tentar fingir que, ok, na universidade nós temos boa prática, não. O ensino universitário é teórico. Por quê? Porque ele tem em vista o segmento. Ele tem em vista conseguir fazer com que os alunos deem o seguimento da licenciatura para o mestrado e para o doutoramento. Por que as universidades têm esse incentivo? Porque elas, acima de tudo, produzem conhecimento, produzem investigação. Tipo, as universidades literalmente têm interesse em garantir que tu consegues sair da licenciatura, vais para o mestrado e vais para o doutoramento, porque elas produzem essencialmente investigação. Em que sentido entra aqui os exames? Os exames entram numa, tipo, o facto dos exames serem dessa maneira, serem um teste avaliativo, fazem com que tu tenhas uma visão do que é que vai ser, de como será o teu tipo de avaliação quando entras no ensino universitário. Isto é simplesmente factual, manos, isso é verdade. Ou seja, os exames acabam por dar um certo preparo para esses alunos, o que garante que as pessoas que conseguiram passar o exame, de certa maneira, são marginalmente mais capacitadas para conseguir avançar nas próximas fases do ensino superior. E só para deixar claro, nós queremos exames mais específicos, sim. Nós achamos que pessoas da RI não deviam fazer exame de matemática, sim. Mas nós achamos, acima de tudo, que os exames devem permanecer porque eles são um grande equalizer de acesso ao ensino superior. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado, Eran, pelo teu discurso. Chamo agora o Rosmaninho para começar o caso do segundo governo. Rosmaninho. Ok, estão todos a ouvir-me, então vou começar. Muito obrigado. Temos de perceber claramente que temos aqui em oposição, senhoras e senhores deputados, aquilo que é o status quo e, basicamente, tudo aquilo que nós vamos querer evitar, e já vou explicar porquê, e um método inovador, um método diverso que vai permitir, isso sim, ao contrário do que nos vem tentando dizer a oposição, que é a manutenção do Estado atual, isso sim vai-nos permitir a justiça, vai-nos permitir a igualdade, vai-nos permitir também um maior rigor naqueles que são os nossos futuros profissionais. Tentando escalculizar aquilo que eu vos trago. Eu vou-vos trazer 3 categorias muito importantes, ok? Que são os impactos que isto vai ter na vida do próprio estudante, os impactos que isto vai ter na vida das universidades e os impactos que isto vai ter ainda na sociedade. 3 grupos e 3 setores fundamentais que vão ser influenciados por esta que é a nossa proposta de trocar o sistema de entrada através dos exames nacionais por outros que vão ser sistemas definidos pelas próprias universidades. Vamos começar por definir aquele que são as diferenças e que são as consequências que vão existir no próprio estudante. Ora, o aluno vai poder deparar-se com uma maior diversidade, ok? Com um maior conjunto de oportunidades, porque vai haver e continuam a existir todos os cursos, só que simplesmente o aluno não vai ter de estar sujeito àqueles exames específicos, não vai estar sujeito àqueles exames específicos do IAV e do Ministério da Educação, que são aqueles 4 ou 5 exames, estou obviamente aqui a usar uma força de expressão, e com esses exames vai entrar nesses cursos. Não, o aluno vai poder ele próprio entrar em contacto com quem vai formá-lo, com quem tem a obrigação de o formar em todos os anos seguintes da sua licenciatura e do curso superior. Portanto, importante ao nível da diversidade, do pluralismo, da abrangência, ok? E vai então assim responder às necessidades de cada um de nós, de cada um dos nossos cidadãos que vão ser então o amanhã, que vão ser o futuro, que são os nossos jovens, os nossos estudantes. Vamos poder submetê-los às condições que são mais próximas para assegurar o seu futuro profissional.
Porquê? Porque vão ser capazes de realizar uma preparação mais eficaz, uma preparação mais vocacionada para aquele que é o seu futuro. Isto é muito importante para o próprio estudante. E em que sentido é que isto surge? Isto liga-se plenamente àquela que é a nossa segunda grande linha de ação, que é a própria universidade, que é a própria instituição de ensino superior. Nós temos de perceber, e a oposição tem de reconhecer isto, e reconheceu na primeira OP, e eu vou então esclarecer porquê, é que nós estamos a tocar, no que toca ao campo das universidades, num aspecto muito importante que é a que é a liberdade de iniciativa no ensino superior, que é a liberdade de ensino, a liberdade de métodos das universidades, ok? Em que basicamente as universidades têm todo o direito e todo o dever até de selecionar, ao abrigo desta liberdade de métodos constitucionalmente consagrada, selecionar aqueles que são os melhores para si e não aqueles que foram simplesmente os melhores num exame que durou 3 horas, em 2 exames ou em 3 exames que foram feitos no ensino secundário, ok? Portanto, esses exames que podem eventualmente correr muito mal aos estudantes. Porquê? Porque até são mais imaturos. Porquê? Porque são muito jovens. Porquê? Porque efetivamente poderão não estar suficientemente preparados naquela altura e até eram maus alunos no secundário, mas vão ser alunos brilhantes no que diz respeito à universidade e no que diz respeito ao seu futuro profissional. E nós não podemos nem devemos prejudicar de forma alguma. Eu vou aceitar os POAs no fim, pessoal, aos 6 minutos. Portanto, nós não devemos prejudicar de forma alguma aquelas que são as suas hipóteses de conseguir vingar na vida e de conseguir seguir o futuro profissional que realmente deseja, ok? Não os devemos sujeitar à obsessão da média. Porquê que é importante a autonomia do ensino superior, ok? Tu tinhas-me dado a entender que esta autonomia das universidades em exagero pode ser perigosa. Não, eu digo-te o contrário. Esta autonomia das universidades vai ser até fundamental e fulcral, porque é bom que existam estas disparidades, que existam estas divergências, que existam estas nuances entre faculdades. Mais uma vez repito, nós aqui queremos pensar mais além. Não estamos a falar da escola secundária. O ensino superior caracteriza-se pelo passo seguinte, pelo ambicionar novos mundos. E, portanto, tem de haver essa seleção, tem de haver essa triagem, tem de haver métodos próprios, de acordo com critérios pedagógicos, de acordo com critérios científicos, definidos por cada uma das instituições de ensino. A instituição de ensino deve variar de um lado para o outro. Pode e deve. A instituição de ensino deve ser reconhecida por aquilo que é e pelos alunos que tem e, portanto, deve escolhê-los, mais uma vez, com os seus métodos justos, critérios pedagógicos, científicos, académicos, decididos pela própria universidade ou pela própria instituição de ensino. Dizer-vos muito importante que estes profissionais intelectualmente protegidos e outras categorias profissionais implicam elevada formação. E isso implica que exista liberdade, implica que exista autonomia das instituições para os formarem. Características pessoais, aptidões, fatores de diferenciação e promoção individual pesam muito para inovar, para pensar fora da caixa, para se integrarem na vida, para destacarem-se, para inovarem, ok? Para, efetivamente, conseguirem responder aos mercados cada vez mais competitivos e saturados como são os atuais. Discriminação existe mais no vosso sistema do que no nosso. Como eu vos disse, nós defendemos a igualdade e, sobretudo, temos de pensar na sociedade, ok? Vamos formar pessoas mais felizes, vamos formar pessoas com mais sentido de cidadania, pessoas que se vão desenvolver não só academicamente, mas também pessoalmente, e isso é muito, muito importante, ou seja, a própria pessoa conseguir perceber aquilo que pode fazer no mundo, aquilo que pode fazer para mudar. Muito obrigado. Muito obrigado, Rosmaninho, pelo teu discurso. Chamo agora o primeiro orador da segunda oposição, Dan. Sobre o caso do segundo governo, nada contra as universidades impor os valores dentro dos seus estudantes, mas isso é errado de fazer para quem está fora da universidade, você exigir algum valor específico para aceitar essas pessoas, porque primeiro elas nem conhecem quais são os valores dessa faculdade porque não viveram nelas, e depois seria demasiadamente injusto que cada universidade tivesse um valor de entrada específico, porque o que é que acontece? Vagas para ensino superiores é uma realidade, elas são limitadas, então existe uma necessidade de exame. Então, o primeiro ponto aqui é que a objetividade para os alunos que almejam a universidade é melhor no nosso cenário da oposição. A primeira oposição fala muito da subjetividade na forma que as universidades escolhem, mas eu quero especificar aqui como o principal stakeholder desse debate, que é os estudantes que almejam a vaga na universidade, são afetados com o cenário do governo que a primeira oposição não explora tanto. O que é que importa? O que é muito bom de viver no mundo? Uma legalidade, as regras do jogo serem delimitadas, claras e muito específicas do que você precisa fazer para ter algo. A partir do momento que a gente não tem isso, a gente deixa os alunos numa posição
Muito difícil, porque o que mais importa para um estudante, seja ele pobre, seja ele negro, seja ele fraco, forte, inteligente, inseguro, o que for, é informações extremamente claras do que ele precisa fazer para atingir aquele objetivo. Então, o Exame Nacional já ganha desse cenário do governo, porque simplesmente ele é claro, objetivo e legalista de especificar o que você precisa fazer para ganhar, porque a gente acaba evitando uma série de problemas, porque olha só, sobre o caso dos estudantes pobres que têm dificuldade, que a Micarla falou muito, essas injustiças não é obrigação da universidade nem do sistema da educação sozinha resolvê-las, mas cabe ao Estado dar o assistencialismo que se fizer necessário para o mundo não ser injusto. Uma eficaz política de redistribuição de rendas, educação pública de qualidade, todas essas questões cabe ao Estado, não é deixando o sistema injusto e subjetivo como o governo propõe, que a gente sequer vai corrigir a desigualdade no mundo. Mas sobre o clash dos danos psicológicos, ansiedades. O que é que o ser humano... Eles simplesmente, as primeiras bancadas só jogam, vai ser ansioso, não, vai ser mais ansioso. Mas qual é o principal mecanismo que a mesa adjudicadora tem que considerar aqui nesse debate? É muito simples. O que é que mais causa medo no ser humano? É a subjetividade, é o escuro, ele não saber com o que está lidando. E nisso, todas as questões de autoimagem e seguranças são muito mais fortalecidas. Então, a proposta das bancadas de governo simplesmente piora ainda mais porque suja a imagem deles. E quando a gente fala da universidade, existe outro problema dentro dessa subjetividade proposta. É que isso acaba por descredibilizar a imagem das universidades. O que é que eu estou falando? Simplesmente essas universidades, a partir de um momento que elas têm um critério extremamente subjetivo, por mais bem intencionado que seja, as pessoas que não entrarem na faculdade simplesmente vão não aceitar e não vão se sentir tipo, não é porque eu não fui suficiente, é porque aquela universidade é desonesta, porque aquela universidade errou, e, consequentemente, as pessoas virem a hostilizar as universidades dentro do seu padrão. O Exame Nacional garante uma proteção de afastar. A universidade ensina, sim, os seus valores para os estudantes, mas depois que eles entram, a forma de ingresso tem que ser da forma mais isonômica possível e respeitando a legalidade de ser muito claro o que você precisa fazer para entrar. A primeira oposição fala sobre a injustiça de você simplesmente favorecer pessoas que tenha seu interesse, mas eu acredito que eles pegam o pior cenário do governo. Vamos pegar o melhor cenário do governo, que as universidades são extremamente honestas. Porque ainda assim seria problemático esse sistema de entrevista? Porque vieses são majoritariamente inconscientes. Nós temos uma série de opiniões diferentes sobre uma mesma pessoa. Eu acho uma coisa da Micarla, o Gi pode achar outra coisa da Micarla, ambos tendo conhecido o mesmo grau de material sobre ela. Então, mesmo que as universidades não percebam, elas vão implicar uma série de ideias individuais em cima dos seus candidatos. E aí, tanto preconceitos que qualquer ser humano tem, das mais diferentes situações, até supervalorizações vão ser implicadas, mesmo que a universidade se esforce brutalmente em não fazer isso. Esse debate também é sobre educação básica. Educação básica, os pilares, as coisas que as pessoas são formadas e ensinadas. E como é que isso impacta na vida estudantil? Porque a educação básica tem a função não só de preparar você para a universidade, mas formar cidadãos melhores. A partir do momento que a proposta do governo passa, a gente reduz a necessidade dos estudantes focarem nas mais diferentes disciplinas. E o que é que isso implica? Pessoas que não têm certeza, mas acham que devem ir para a área de... Eles passam a acreditar que não devem focar tantos em humanidades, então eles passam a ter menos acesso e esforço em aprender a história do seu país, questões sobre sociologia, filosofia, todas essas questões, e, pelo outro lado, pessoas que têm um maior interesse em ciências humanitárias passam a relegar menos atenção em conhecimentos básicos de ciências exatas, como vacinas, cálculos básicos, e isso importa muito que um cidadão tenha conhecimento básico sobre as mais diferentes áreas. Se a educação pública e privada tem falhado em passar esse conhecimento básico, corrijamos isso, mas é importante que o estudante tenha sua formação toda pautada em ele ter uma mínima compreensão de humanidades, uma mínima compreensão de ciências exatas, e isso é muito importante porque, mesmo que a gente perca algumas coisas no ensino superior, outros conhecimentos básicos ficam, e no final a gente acaba por criar profissionais melhores, porque quanto maior a visão disciplinar dele, melhor para até o exercício da sua área mais importante. Agora, outra questão. A primeira oposição fala sobre estudantes não saberem o que querem fazer e estudar alguma coisa, mas eu digo uma coisa pior do que isso. Estudantes, eles não têm uma posição tão boa assim sobre longo prazo. Estudantes, às vezes, têm certeza que querem uma área, mas de um dia para o outro vir a mudar sua opinião, querer uma área totalmente
Isso é legítimo, porque estudantes não pensam tanto a longo prazo. Então, é mais seguro que os estudantes tenham uma formação ampla, porque mesmo que ele venha mudar de ideia, a frustração acabaria sendo pior se ele não tivesse o básico de educação para prestar os exames daquele novo curso. E se o caso da Micarla é de que 56% dos estudantes no ensino superior mudam de curso, então é melhor que eles tenham o máximo de possibilidade para mudar, estudando da forma mais ampla possível as diferentes áreas. Ganhamos nesse debate porque mostramos como uma educação ampla, acima de tudo, forma cidadãos melhores, que isso não é exposto na primeira oposição, e ainda assim explicamos como um movimento mais justo seria quando as regras de jogo fossem extremamente claras. Por essas razões, estamos ganhando esse debate. Debates remotos.